Nós vamos falar sobre pseudociência. O que vem a ser pseudociência? Eu vejo muita gente falar sobre isso na internet e de forma muito parcial, de forma muito tendenciosa, né? Para você ver que muitas das vezes não há muita honestidade na ciência. Nisso que a gente chama de ciência não há muita honestidade. Então nós vamos colocar a coisa de uma forma bem honesta. Quando os cientistas falam de pseudociência, eles estão querendo criticar ou a parapsicologia, né, a parapsicologia, ou o estudo da psicologia anomalística, né? E tem alguns cientistas que levianamente falam que não há qualquer prova para fenômenos parapsíquicos ou fenômenos paranormais. Isso é uma coisa totalmente leviana falar uma coisa dessa. E nós vamos dizer por quê. Porque pseudociência é um termo que foi basicamente cunhado pelo filósofo Karl Popper, né? E Karl Popper ele estava muito preocupado com a pretensão de ciência de muitos pretensos campos de conhecimento, né? Então, ao contrário do que muita gente pensa, Karl Popper, que foi o elaborador, que foi, digamos assim, o mentor do conceito de pseudociência, e isso esses, né, jovens cientistas de hoje em dia não sabem, ou sabem, mas não gostam de mencionar Karl Popper. Eles gostam só de usar o termo pseudociência, né? Tudo que não interessa para ele, na verdade, as pseudociências que interessam para eles, eles gostam de afirmar como ciência, né? E as pseudociências que eles não interessam para os interesses, né, pessoais da comunidade científica, eles classificam, digamos, de forma pejorativa como pseudociência. Então, Karl Popper ele estava muito preocupado com o rigor na ciência. Então ele percebeu que o problema da pseudociência estava relacionado com o critério de cientificidade e com uma falha do método científico, né? Então a ciência atualmente ela trabalha, desde a época dele, né, com o paradigma verificacionista. Né? O que é verificacionismo? É um critério de cientificidade. Né? Então, para você construir ciência, basicamente, o que você faz? Você parte de uma observação, né, do fenômeno em loco, de pesquisa de campo, estudo descritivo e coisas assim, né? E a partir dessa observação, você, obviamente, que vai formular uma hipótese de trabalho que vai nortear, né, o estudo. E essa hipótese ela vai ter que ser verificada, seja através de algum experimento controlado em laboratório, né, em que, dadas as condições X, eu terei o resultado Y, ou então, em última instância, como dizem os compêndios e manuais de metodologia da ciência, eventualmente eu vou ter que reunir todo um corolário de fatos, irrefutáveis ou não, que corroboram com essa hipótese. Então, desde o momento que eu consigo reunir todo um corolário de fatos que corroboram com a hipótese, eu posso dizer que essa hipótese está demonstrada. Ok? Então, só que isso tem um problema, né? É que esse processo pode estar viciado, pode estar eivado de vícios. Então, por exemplo, eu posso perfeitamente pensar só aqueles fatos que supostamente, né, corroboram com a hipótese e deixar de lado aqueles fatos que não corroboram com a hipótese. Varrer para debaixo do tapete. Sabe como é que é? Então, o que acontece? Eu apenas, né, ressalto ou apenas menciono aqueles elementos que colaborem ou corroborem a hipótese. Né, aqueles fatos que de uma certa forma até refutam, podem até, né, dizer o contrário da hipótese, pode até desmentir a hipótese, eu simplesmente não menciono, né? Quer dizer, eu deixo de lado, sequer menciono. Né?
Isso é como se prova, é como se produz ciência atualmente. É a partir do paradigma verificacionista, né? Então, Karl Popper vai falar que o grande problema disso é que você pode provar até astrologia com isso, né? Então você pode, por exemplo, pegar 1.000 pessoas, um número de amostragens, né? De 1.000 pessoas e comparar o mapa astral delas com algum estudo de perfil psicológico, e você vai ver que aquelas 1.000 pessoas, né, tem realmente um perfil psicológico que está perfeitamente, e uma história de vida perfeitamente de acordo com o seu mapa astral, né? Aquelas 1.000 pessoas. Não interessa se existem outras 10.000 ou 10 milhões ou sei lá quantas, né, cujo mapa astral eventualmente não irá estar em acordo com a sua história de vida ou o seu perfil psicológico, enfim, né? Então, mas isso é o verificacionismo, né? Então, Karl Popper vai falar, olha, esse critério de cientificidade é problemático. Então ele criou um novo critério de cientificidade. Ele diz assim, olha, eu proponho uma coisa nova. Ao invés de verificacionismo, falsificacionismo. Ou seja, só é ciência, né, aquilo que pode ser falsificado. Entendeu? Então, como assim? Eu, ao invés de formular uma hipótese e procurar verificar essa hipótese juntando todo um corolário de elementos para comprová-la, né, para verificá-la, daí verificacionismo, verificação seria isso, né? Eu tenho que fazer, eu posso até fazer isso, eu posso até reunir elementos que corroborem com a hipótese, mas eu também tenho que estabelecer de uma forma rigorosa quais as condições em que aquela hipótese pode ser refutada. Eu tenho que expor de maneira clara, de maneira sistemática, né, em que condições aquela hipótese pode ser considerada refutada, falsa, ela pode ser falseada, né? Então isso se chama falsificacionismo. Eu vou falar uma coisa para vocês, se a ciência realmente adotasse o falsificacionismo como critério de verdade, 90% disso que a gente chama de ciência hoje não seria mais ciência, seria pseudociência. Então aí a gente tem já um quadro onde está bem claro o que é uma pseudociência. Pseudociência é aquele campo do conhecimento que é irrefutável. É irrefutável. Ou seja, não é falseável, porque quando surge uma refutação, a pessoa vai e emenda, faz uma emenda. Não, mas é isso, entendeu? Então não tem como refutar, não tem condições. Então os 3 exemplos de pseudociências que Karl Popper enumerou em sua época foram a psicanálise, o marxismo e o darwinismo. Então todos esses três campos do saber, elas têm essa característica, eles são irrefutáveis e por isso são pseudociências, porque não há condição, não está clara em que condição, né? Não está claro em que condição eles são refutados. Porque você vai tentar discutir, por exemplo, com um psicanalista, não é ciência, mas a teoria parece falsa por causa disso e disso. Aí ele vai inventar um outro argumento. Sempre vai ter um argumento. Nunca se reconhece o erro. É assim no darwinismo, é assim no marxismo, né? O marxista ele vai dizer que o socialismo dele é científico e ponto final. E se você expor os argumentos mais engenhosos, ele vai sempre vir com algum contra-argumento. Não é errado contra-argumentar. O problema é quando isso, né, não há um reconhecimento, né, quando isso se torna simplesmente uma prática defensiva, né, de não reconhecer os problemas numa teoria. Então, isso é a característica, por aí você já vê o que é uma pseudociência. Eles dizem que a psicanálise, a parapsicologia, ou a psicologia anomalística, como querem alguns, né, mas no caso a parapsicologia, ou o estudo da pesquisa psi, eles dizem que isso é pseudociência.
Mas por que é pseudociência? Vocês já leram, os cientistas, aquele livro do Heine, que foi professor da Universidade de Duke? Né? Vocês já leram os livros do Heine? Heine, ele fazia estudos rigorosíssimos, experimentos rigorosíssimos, a partir do método como é que se diz? De um paradigma verificacionista, exatamente como faz o darwinismo, exatamente como faz, né, a psicanálise, exatamente como faz, né? Não tem nenhuma diferença. Eles reúnem todo um corolário de fatos, né, enorme, assim. Segundo os manuais de metodologia da ciência, você, quando formula uma hipótese e junta todo um corolário de fatos irrefutáveis ou não, né, alguns podem até, na maioria não são irrefutáveis, são fatos, elementos que comprovem. Eles fazem exatamente o que vocês ateus fazem. A parapsicologia faz exatamente o que o darwinismo faz. Por que o darwinismo é ciência e por que a parapsicologia, ou a pesquisa psi, ou a psicologia anomalística, como querem alguns, por que é pseudociência? Por que vocês não explicam Karl Popper? Por que vocês não mencionam Karl Popper? Por que vocês não falam de verificacionismo e falsificacionismo? Por que vocês não discutem, né, paradigma de cientificidade, critério de cientificidade? Vocês só sabem falar de pseudociência, pseudociência, pseudociência? Né? Parapsicologia é pseudociência e darwinismo não. Né? Que coisa interessante, né? Mas as duas estão fazendo a mesma coisa. Aí tem gente que fala o seguinte: não, mas espera aí, né? Mas a parapsicologia, ela tá querendo que coisas tipo telepatia, coisas assim, que são fatos, como é que é? Porque tem um princípio do Laplace, né? Fatos extraordinários exigem provas extraordinárias. Fatos extraordinários exigem provas extraordinárias. Eles acham que, por exemplo, registro em vídeo e registro em fotografia, né, vamos dizer, registro em vídeo, mesmo se for em alta resolução, mesmo se for em Full HD, mesmo se for em 4K, não serve. Não. Agora, é uma coisa interessante, né? Existem milhares de vídeos de cirurgias espirituais, de pessoas movendo objetos com o poder da mente. Tem N vídeos. E não adianta dizer que é de vídeo de baixa qualidade, que tem inclusive emissoras de televisão que registraram os fatos, né? Mas isso não serve. Agora, isso me faz lembrar, sabe o quê? Me faz lembrar os conspiracionistas, as teorias, os lunáticos das teorias da conspiração, que negam que o homem foi à Lua. Né? Se você parar para pensar, a única prova que tem da ida do homem à Lua, não duvido disso, acho que o homem foi à Lua. Não duvido da ciência. Entendeu? Mas eles dizem que a única prova que tem, os conspiracionistas que falam isso, são registros em vídeo e filmagens em Super 8. Né? Então, registro em vídeo para eles não é suficiente, porque eles dizem que aqueles vídeos podem ter sido editados pela NASA, é uma conspiração da NASA, né? Mas a única coisa que se tem da ida do homem à Lua é registro em vídeo, né? Aí eles vão falar para mim o seguinte: não, mas espera aí, você está falando de registro, filmagens? Isso não é fato, isso não é prova extraordinária, porque para fatos extraordinários é necessário provas extraordinárias. Ah, é? Só que acontece que a única coisa que vocês têm também para provar a ida do homem à Lua são registros em vídeo. E a ida do homem à Lua também é um fato extraordinário. Entendeu? Então a dúvida de vocês é muito parecida com o argumento dos conspiracionistas, né, das teorias da conspiração. Né? Porque às vezes eu falo assim: olha, existem vários registros em vídeo, inclusive de curandeiros da África fazendo cirurgia cerebral sem anestesia, sem asepsia, né? Mas não adianta mostrar para isso, aí não tem valor. Não tem valor. Entendeu? Mas os conspiracionistas falam a mesma coisa. Mas tem os vídeos da ida do homem à Lua, tem as fotos e os vídeos das naves do planeta Terra, mostrando que ele é redondo, que ele é esférico. Não, isso não é prova de que a Terra é esférica. Entendeu?
Então note que a dúvida não é necessariamente sintoma de inteligência. Notem que nem sempre a dúvida é sintoma de que a pesquisa está sendo feita de forma honesta, né? Então, sobre essa história de fatos extraordinários, eles dizem que transmissão de pensamento é fato extraordinário. Eles dizem que premonição, né, é fato extraordinário. Mas na década de 70, nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa e perceberam que 60% da população americana acredita, né, nessas coisas, em transmissão de pensamento, telecinese, pressentimentos, premonição, essas coisas. Né? E 40% das pessoas relataram que tiveram experiência como essa. Né? Hoje em dia, se fizer essa experiência, o número de pessoas é muito maior. Com certeza será muito maior. Entendeu? O ateu é minoria. O ateu que não vê nenhum fato extraordinário, ele é minoria. Entendeu? Só que acontece que o conceito de fato extraordinário é, na verdade, ditado pela maioria. Então, por exemplo, se eu digo que eu vi um Saci Pererê, a ocorrência de Saci Pererê é um fato extraordinário, porque ninguém vê Saci Pererê. Então eu sou minoria. Entendeu? Se, assim, eu dissesse que tem uma experiência de premonição e eu fosse só 3% da população, aí sim seria um fato extraordinário. Entendeu? Agora, né, por exemplo, se eu digo assim, choveu. Chover é um fato ordinário, porque todo mundo já viu chuva. Entendeu? Então o que faz um fato ser ordinário ou extraordinário? É ele ser compartilhado e fazer parte do repertório da experiência conhecida e compartilhada por todos ou por uma maioria, pela maioria. Isso é fato ordinário ou é um fato ordinário? Um fato extraordinário é um fato que não é compartilhado, né, pela maioria. Né? Então a maioria das pessoas nunca viu um Saci Pererê, nunca viu um pé grande. Então realmente ver a ocorrência de pé grande é fato extraordinário. Entendeu? Só que a partir do momento que a maioria das pessoas, 70% da população, já teve uma experiência de premonição, premonição deixou de ser um fato extraordinário. Só porque o ateu não tem essa experiência, ele é minoria. Então, na verdade, né, a inapetência que ele tem para perceber, para ter premonição, é que é o fato extraordinário. Entendeu? A limitação ele deveria levar em consideração que a limitação pode ser dele. Ele não tem premonição. Ele não tem premonição porque fechou a sua mente para isso. Entendeu? Então, veja, isso é uma coisa do ego humano, de colocar, né, a sua percepção, a sua idiosincrasia como um parâmetro cósmico. Entendeu? Isso é uma tremenda arrogância das pessoas de querer colocar a sua percepção pessoal como um parâmetro cósmico. Entendeu? Então, registro em vídeo é fato extraordinário. Eu acho que os registros em vídeo da NASA, do espaço, da Lua, são provas sim de que o homem teve a Lua, são provas sim de que a Terra é esférica. Entendeu? Não é o caso de você negar, né, vídeos mostrando cirurgias espirituais feitas sem anestesia e sem asepsia, e a pessoa não sente dor. Não pode ser de forma alguma hipnose, é um fenômeno sobrenatural. Né? E isso é, sim, prova. Entendeu? Ou então você vai me dizer que registro em vídeo não é prova científica. Vamos supor que eu seja um ornitólogo, eu quero provar que determinada maneira que o irapuru canta é para atrair a fêmea. Aí eu vou lá na Amazônia fazer pesquisa de campo, né? Para filmar o comportamento do irapuru. Aí eu vejo que toda vez que eu filmo, né? Vejo que toda vez que ele faz um canto, a fêmea aparece. Aí eu registro uma vez. Aí faço um segundo registro em vídeo, né? Ele fazendo aquele pio e a fêmea aparece. Aí eu registro a terceira vez isso, pela quarta, pela quinta, pela sexta. Se isso não é uma forma de demonstrar a minha hipótese, eu tenho uma hipótese. Essa maneira de cantar do irapuru é para atrair a fêmea. Eu registrei isso em 40 filmagens. Se esse registro em vídeo não é prova científica para que corrobora com a minha hipótese, então eu vou ter que levar o quê? O departamento inteiro da universidade para provar? Para ver o fato? Para isso ter validade?
Isso tem que acontecer 40 vezes porque o